Olá, hoje nós estávamos fazendo uma reflexão sobre os testemunhos que os cristãos da atualidade são convocados, são chamados a dar, os desafios que enfrentamos e muitas vezes titubeamos, temos receios, temos medos, e a gente refletia o quão, o quão simples são os testemunhos que nos cabem hoje, quando comparados aos testemunhos que os cristãos primitivos tiveram nos primeiros momentos. E aí a gente foi pesquisar algumas mensagens sobre testemunhos e nos veio a mensagem de Públio Lentulus no livro Há 2000 anos, na segunda parte do livro Há 2000 anos, um capítulo intitulado Nas Catacumbas da Fé e no Circo do Martírio. E esse capítulo narra a trajetória final de Lívia, a esposa do senador Públio Lentulus, e de Ana, a sua criada, que foram numa derradeira noite para se esconder nas catacumbas, nos sacrifícios cristãos, cujo pecado era querer seguir a fé cristã, querer seguir aquela fé que se inaugurava naqueles tempos, trazendo uma nova luz para a humanidade. Então, estes cristãos iam no sacrifício ouvir a palavra inspirada daqueles que vinham, muitas vezes de Jerusalém. No caso, esse orador da noite era João de Cleófas, vindo da igreja de Antioquia. E ele vinha enunciar exatamente os supremos sacrifícios a que aqueles cristãos seriam chamados a dar lá no momento de Roma. E eles estavam, nesse momento, pregando, ouvindo aquelas palavras, e a esposa do senador Públio Lentulus, Lívia, junto com a sua criada, Ana, estavam ouvindo essa pregação cristã, quando foi invadido pelos pretorianos e mais de 200, 300 cristãos foram aprisionados, porque no dia seguinte haveria uma cerimônia de homenagem a mais de 100 senadores, dentre os quais Públio Lentulus. Seriam coroados e presenciariam cenas nos jogos do imperador Nero. E nessa ocasião, a grande surpresa do espetáculo para os romanos, mais de 300 mil romanos se aglomeravam no circo máximo. A grande surpresa da tarde seria o sacrifício desses cristãos, devorados pelas feras, pelos leões famintos africanos. E lá naquela tribuna estava o senador Públio Lentulus, sem saber notícia de sua esposa, Lívia, e ela estava lá, sendo devorada pelos leões. E esse foi um pouco esse sacrifício que a gente vem se recordar nessa hora, dos sacrifícios desses cristãos primitivos. E grande foi a desolação do senador Públio Lentulus, quando, no momento que elas foram presas, como a sua esposa, Lívia, vestia vestes da nobreza romana, ela quis trocar com a criada, Ana, para que ela pudessem partir para o sacrifício das próprias vidas por amor ao Cristo, porque ela queria entrar na pátria espiritual vestindo as vestes das servas humildes, porque ela revelava que durante toda a sua vida tinha nascido num lar privilegiado e queria agora entrar de uma forma humilde. Mas por causa das vestes que ela trocou com a sua criada foi poupada e não foi devorada pelas vestes e teve que retornar ao seu palácio e revelar essa notícia ao seu esposo Públio Lentulus, de que a sua esposa havia sido uma das que foi devorada pelos leões. Pois bem, o senador ficou atônito, saiu pelas ruas, acabou conseguindo comprar uma
uma joia que havia dado à sua esposa e que identificava que ela realmente tinha falecido no círculo romano, no circo romano. E nessa hora de reflexão, Emmanuel nos narra o seguinte: perdiam-se as suas meditações em profundos abismos de sombra e de dúvidas amargas, relatando a situação do senador Públio Lentulus, quando lhe surgiu na mente atormentada a figura suave e doce do sublime profeta de Nazaré, com a riqueza indestrutível da sua paz e da sua humildade, na plenitude de suas lembranças, pareceu ouvir ainda as extraordinárias advertências que lhe dirigira com a voz carinhosa e compassiva, junto às águas marulhentas do Tiberíades. Recordando-se intensamente de Jesus, sentiu-se tomado por uma vertigem de lágrimas dolorosas, as quais de alguma forma lhe balsamizavam o deserto do coração. Ajoelhando-se sob fronte opulenta e generosa, qual fizera um dia na Palestina, exclamou para os céus com os olhos marejados de pranto, lembrando-se da força moral que a doutrina cristã havia proporcionado no coração da esposa, nutrindo-a espiritualmente para receber com dignidade e heroísmo todos os sofrimentos. E assim orou Públio Lentulus, o senador vaidoso romano. Jesus de Nazaré, disse com voz súplice e dolorosa: foi preciso que eu perdesse o melhor e o mais querido de todos os meus tesouros, para recordar a concisão e a doçura de tuas palavras. Não sei compreender a tua cruz e ainda não sei aceitar a tua humildade, dentro da minha sinceridade de homem. Mas se podes ver a enormidade de minhas chagas, vem socorrer ainda uma vez meu coração, miserável e infeliz. Penosa crise de lágrimas sobreveio a essa invocação, tocada de uma fraqueza rude, agressiva e dolorosa. Figurou-se-lhe, todavia, que uma energia indefinível e imponderável o ajudava agora a atravessar o angustioso transe. Terminada a súplica que lhe fluía do imo da alma lacerada, o orgulhoso patrício observou que a presença de inexplicável força modificava naquele momento inesquecível todas as disposições mais íntimas de seu coração, e conservando-se genuflexo, notou, com a visão interior do seu espírito, que a seu lado começava a surgir um ponto luminoso que se desenvolveu prodigiosamente na dolorosa serenidade daquele penoso instante de sua vida, surpreendendo-se com o fenômeno que lhe sugeria ao pensamento as conjecturas mais inesperadas. Por fim, aquele núcleo de luz tomava forma e diante de si viu a figura radiosa de seu amigo, companheiro Flamínio Severus, que lhe vinha falar na tormentosa noite de sua infinita amargura. E seguiu o diálogo, ouvindo de Flamínio, o espírito de Flamínio que se apresenta para Públio Lentulus, contemplou-o como se tivesse assomado de piedade infinita, limitado na amargura, e deu-lhe vários conselhos. E, no final, o senador deixou que todo o seu pensamento se perdesse na tempestade das mais abençoadas lágrimas de sua vida, afando no soluço de sua compulsão, suplicava mentalmente: sim, meu amigo e meu mestre, eu quero compreender a verdade e almejo perdão das minhas faltas enormes. Flamínio, inspiração de minha alma dilacerada, sê o meu guia na tormentosa noite do meu triste destino. Vale-me com a tua ponderação e bondade, toma-me de novo pelas mãos e esclarece-me o coração no tenebroso caminho. Que fazer para alcançar do céu o esquecimento de minhas faltas? Está aí a indagação do senador orgulhoso Públio Lentulus. A serena visão, como se houvera comovido intensamente ao receber aquele apelo, tinha agora os olhos iluminados por piedosa e divina lágrima. Aos poucos, sem que Públio pudesse compreender o mecanismo daquele fenômeno insólito, observou que a silhueta de um amigo se diluía levemente na sombra, afastando-se da tela de suas contemplações espirituais, mas ainda assim percebeu que seus lábios murmuravam piedosamente uma só palavra: perdoa. E é essa capacidade de ressurgir que Públio Lentulus desencarna e 50 anos depois, como é narrado no romance espírita escrito por ele mesmo,
reencarna como Nestório, o escravo romano, resgatando as suas dores, a sua vaidade e seu orgulho. Mais adiante, de inúmeras encarnações, até servir nas terras brasileiras como o jesuíta o padre Manuel de Nóbrega. E hoje, o mentor espiritual de nosso querido confrade Chico Xavier, que nos dá o testemunho de uma página dizendo: naturalmente que o mestre não folgará de ver seus discípulos mergulhados no sofrimento. Considerando, porém, as necessidades extensas do homem na terra, compreende o caráter indispensável das provações e dos obstáculos. A pedagogia moderna está repleta de esforços seletivos, de concursos de capacidades, de testes da inteligência. O Evangelho oferece situações semelhantes. O amigo do Cristo não deve ser uma criatura sombria à espera de padecimentos. Entretanto, conhecendo a sua posição de trabalho, num plano como a Terra, deve contar com as dificuldades de toda sorte. Para os gozos falsificados do mundo, o planeta está cheio de condutores enganados. Como invocar o Salvador para a continuidade das fantasias? Quando chamados para o Cristo, é para que aprendamos a executar o trabalho em favor da esfera maior, sem esquecermos que o serviço começa em nós mesmos. Existem muitos homens de valor cultural que se constituíram em mentores dos que desejam mentirosos regalos no plano físico. No Evangelho, porém, não acontece assim. Quando o mestre convida alguém ao seu trabalho, não é para que chore em desalento ou repouse em satisfação ociosa. Se o Senhor te chamou, não te esqueça que já te considera digno de testemunhar. Está aí, queridos amigos, a página do nosso querido Emmanuel, em Caminho, Verdade e Vida, lição número 71. O mesmo espírito que relatávamos do senador orgulhoso Públio Lentulus é esse espírito que 2000 anos depois vem nos consolar e nos consola com tantas mensagens maravilhosas, porque esse é o caminho do cristão, o testemunho permanente da nossa transformação, das nossas convicções, de transformar as nossas lágrimas em luzes, capazes de socorrer a nós e a tantos outros que nos cercam, que se acompanham dos nossos passos. Está aí, amigos, a necessidade nos nossos testemunhos da nossa modernidade. Hoje, quando somos, às vezes, amedrontados, temos receios de tantos desafios da doença, da pandemia, das coisas que devemos fazer, mas se servimos ao Cristo, devemos nos revestir da coragem desses cristãos primitivos, como Lívia, como Ana, e tantos outros que foram às arenas romanas serem devoradas pelos cristãos para que seus testemunhos de 2000 anos atrás representassem a vitória do Cristo, do amor, para vencer a multidão de pecados que já se abatia naquele tempo. Talvez nós fôssemos um daqueles que estávamos aplaudindo esses espetáculos da barbárie. Mas hoje somos convocados, porque se o Senhor nos chamou, não nos esqueçamos que já nos consideramos dignos. Ele já nos considera dignos de testemunhar. Se hoje Ele assim já nos considera, que possamos dar o testemunho cristão de vencer as nossas imperfeições, de enfrentar as adversidades e não deixar de servir um dia sequer ao Cristo, que nos consola, que nos ampara e que nos mostra que é caminho, que é verdade, que é vida. Que o Senhor Jesus nos abençoe, que esse querido amigo Emmanuel nos inspire com as suas palavras e que esses espíritos abnegados de Ana, de Lívia e de tantos outros que hoje devem estar em outras paragens espirituais porque já entenderam o amor do Cristo há 2000 anos. Que eles abençoem a nossa terra para que a gente consiga atravessar esse momento de testemunho que todos nós precisamos dar, porque talvez hoje os circos romanos sejam de outra natureza, talvez as feras sejam de outra natureza, mas o testemunho cristão é colocar o Cristo nos nossos corações e seguir com Ele desde todo sempre. Que Jesus nos inspire e nos ampare sempre.